Graça e paz, queridos. Não, o batismo não salva. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. Por isso, abra sua Bíblia, pois estamos todos juntos no Teologia Sincera. Jesus vai nos ensinar no seu Evangelho, segundo o relato de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 16. Ele vai nos dizer assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Se você analisar com calma, com bastante paciência o que Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo que aquele que crer e for batizado será salvo, mas quando ele termina o versículo, Jesus não diz aquele que não for batizado será condenado. O que Jesus diz que é aquele que não crer será condenado, correto? Perceba que ele usa a palavra batismo, batizado, na primeira parte do versículo, mas para perder a salvação, ele não usa a palavra batizado. Observe como é interessante. Jesus ele termina o versículo dizendo: aquele que não crer será condenado. Ele não diz aquele que não for batizado, correto? Mas existe um texto que o evangelista João, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, quando Nicodemos se encontra com Jesus, no versículo de número 5, Jesus diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí você me pergunta, Jesus está dizendo que aquele que não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele que não for batizado não pode entrar no reino de Deus. Só que, se nós analisarmos o texto de João, nós vamos compreender que o nascer da água que Jesus disse aqui neste texto não tem nada a ver com batismo. Este nascer da água que Jesus está dizendo é a purificação que a palavra provoca em nós. Esta água aqui de João 3, verso 5, é um símbolo da palavra. Significa a palavra, a purificação que a palavra de Deus provoca em nós. Se você ler também Efésios capítulo 5, verso 25, 1 de Pedro capítulo 1, versículo de número 23, você vai entender claramente que existe uma purificação que a palavra provoca em nós. E às vezes a Bíblia usa esse termo água para se referir à palavra de Deus. Então, entendendo tudo isso, nós conseguimos entender de uma maneira muito simples de que não, o batismo ele não pode salvar. Apesar de o batismo ser muito importante, ser uma ordenância de Jesus, Jesus fez duas ordenâncias para a igreja: ceia do Senhor e batismo. Então, o batismo é muito importante, mas o batismo não salva. Por quê? Porque se você analisar Efésios capítulo de número 2, verso 8 e 9, nós vamos entender algo que ficou mais esclarecido a partir da reforma protestante de Martinho Lutero, de que a salvação é só mediante a fé, que nós precisamos ter fé em Jesus para ser salvo. Não existe uma obra, não existe algo que eu ou que você possa fazer para ganhar a salvação. Tudo o que precisamos fazer é nos arrepender do nosso pecado e ter fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. E então alcançaremos a salvação de Deus. Mas o batismo, ele é um símbolo. O batismo ele é um símbolo daquele que já creu, daquele que já tem fé. E nós entendemos daquele que já está salvo. Porque se Jesus vier buscar a sua igreja e encontrar algumas pessoas que ainda não foram batizadas, exatamente por causa deste motivo de não ter descido a água, Jesus vai lançá-los ao inferno por causa disso?
É óbvio que não. O ladrão da cruz, por exemplo, ele se arrepende, reconhece Jesus como o rei, dono de um reino, e Jesus então diz a ele que naquele mesmo dia ele estaria no paraíso. E ele não foi batizado, correto? Então o batismo não pode salvar. Salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. O batismo ele é muito importante, porque no momento em que nós descemos as águas, simboliza muita coisa. O batismo ele vem da palavra grega baptizo, que significa mergulho ou imersão. Ou seja, então nós entendemos que o batismo ele precisa que a pessoa esteja com o corpo inteiro na água, que não tenha nenhum membro, nenhuma parte do seu corpo fora da água, que ele esteja completamente coberto pela água. Por quê? Porque o batismo ele representa a morte e o sepultamento com Cristo. E quando somos tirados da água, está representando que nós estamos nascendo novamente para uma nova vida com Cristo. Então, o batismo ele é muito importante. O batismo ele simboliza a nossa morte e o nosso sepultamento do velho homem. E quando saímos da água, representa que nós estamos nascendo para uma vida nova junto com Jesus. Mas não existe a ideia de que batismo perdoa pecado, ou de que quando nós levantamos da água, aquela água lavou os nossos pecados, deixando os pecados na água. Na verdade, não, porque a condição para batizar alguém é que esta pessoa ela precisa crer no nome de Jesus, correto? Então, quando a pessoa vai ao batismo, ela já se arrependeu dos seus pecados, ela já foi perdoada por Jesus e ela já tem fé em Cristo como único e suficiente Salvador. E ela está no momento do batismo manifestando publicamente a fé que ela já tem em Jesus. Então o batismo não é para perdoar os pecados. O batismo é para aquele que já tem fé e que já foi perdoado por Cristo Jesus. E que agora, no momento do batismo, ele está mostrando publicamente aquela fé que ele manifestou no Cristo Jesus. Eu espero que você tenha entendido um pouco acerca disso e, mais uma vez, que Deus possa te abençoar. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e que você possa deixar sugestão para novos vídeos, tá bom? Queridos, Deus vos abençoe, fique com esse vídeo e semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez. Eu sou Rafael Freitas e você está no Teologia Sincera. Deus vos abençoe.